Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história de filme de terror e suspense chamado Mistério da Rua 7. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa em um cinema onde uma multidão de pessoas está curtindo um filme. O projecionista Paul está na outra sala controlando as projeções. Ele tem um farol aceso para ajudá-lo a ver através da sala escura do cinema. Paul é um bibliófilo e adora ler enquanto está trabalhando. Ele está lendo um livro chamado A Colônia Perdida de Roanoke, no qual as pessoas de uma cidade desaparecem misteriosamente. Quando ele se levanta para apertar alguns botões no painel de controle, as luzes se apagam, deixando o cinema em completa escuridão. Felizmente, Paul tem o seu farol que ele usa para andar dentro da sala de cinema, mas, para sua surpresa, o lugar que estava cheio de pessoas há alguns segundos está agora completamente vazio. Então, ele sai pelos corredores e as luzes se acendem de repente. Para grande surpresa de Paul, o corredor está cheio de roupas e caixas de pipoca no chão, como se todas as pessoas tivessem desaparecido ao mesmo tempo. Assustado, ele corre pelo corredor, chamando seus colegas, e um guarda que está igualmente confuso o escuta. Os dois andam pelo local à procura de pessoas, e o guarda nota alguém no canto escuro e se aproxima. A sua lanterna deixa de funcionar no meio do caminho. Quando Paul olha para ele, o guarda desaparece e suas roupas ficam no chão. Em um hospital da cidade, uma enfermeira chamada Rosemary está perturbada por causa de um evento semelhante. O lugar é escuro e ninguém está por perto, exceto ela. Ela caminha pelo corredor com uma lanterna, mas não encontra ninguém. Rosemary entra na sala de operações e encontra um paciente na cama. Seu corpo foi cortado como se os cirurgiões o tivessem lhe deixado no meio da cirurgia. De repente, as luzes do quarto se apagam e o paciente também desaparece. Aterrorizada, Rosemary começa a procurar o seu bebê Manny. Na manhã seguinte, um repórter de TV chamado Luke Ryder acorda e percebe que seu companheiro não voltou para casa. Ele sopra as velas em sua mesa lateral, que provavelmente é a razão pela qual ele não desapareceu como os demais. Luke também percebe que seu telefone está sem bateria e a energia está desligada. Ignorando tudo, ele se veste e vai lá para fora, mas só encontra as ruas cheias de carros e roupas abandonadas. Confuso, ele começa a olhar à sua volta e testemunha um acidente de avião por perto. Sem saber o que fazer, ele corre para seu trabalho e vê que a situação é semelhante. Durante todo esse tempo, ele não percebe uma sombra sutil que está lhe seguindo. Luke descobre que a energia também está desligada em seu escritório e nenhum dos telefones funciona. Então ele olha para uma foto dele e de sua namorada, quando de repente uma sombra do lado de fora da sala chama a sua atenção. Após a saída de Luke, vemos a escuridão tomando conta da foto. 72 horas após o primeiro desaparecimento, Luke está na rua tentando ligar um carro. De repente, o homem bate em sua janela, pedindo ajuda. Ele tem um isqueiro em suas mãos que parou de funcionar. Com medo, Luke tranca as portas e deixa a sombra tomar conta do homem. O pobre rapaz desaparece em segundos, deixando apenas suas roupas para trás. Depois de ver o homem morrer, Luke continua procurando por um carro que funcione. Enquanto isso, uma menina com um farol na mão o observa de perto, mas ele não repara nela. Em sua busca, Luke encontra um carro com os faróis acesos, mas ele também não liga. No quarteirão seguinte, ele se depara com um pub bem iluminado e entra nele rapidamente, mas não vê ninguém por perto. O bar também tem roupas caídas no chão, então ele bebe um pouco de álcool para se acalmar. Procurando a fonte de energia, ele chega ao porão e descobre que ali tem um gerador de reserva que ilumina todo o lugar, mas para sua decepção, ele está prestes a ficar sem combustível. De repente, um garoto de 12 anos chamado James aponta uma arma para ele. Ele pede a Luke que baixe sua tocha e o leva lá para cima. James está com medo porque Luke é um estranho, mas Luke assegura ao garoto que ele não lhe fará mal. James então finalmente abaixa a arma e se apresenta. Ele é o filho do dono do bar. Ele e sua mãe foram os únicos que restaram após o primeiro desaparecimento. Sua mãe já foi a uma igreja próxima para pedir ajuda e James está esperando por ela. Luke decide ser honesto com o garoto e diz que ainda está escuro lá fora às 11 horas da manhã. Desde o primeiro desaparecimento, o sol está nascendo muito tarde e se pondo muito cedo. Em poucos dias, eles não terão mais luz solar, então as chances da mãe de James voltar são muito baixas. James não acredita nele e insiste em esperar até que ela chegue. Luke ainda tenta convencer James a vir com ele se ele quiser sobreviver. No entanto, James permanece inflexível em sua decisão. Um tempo depois, a enfermeira Rosemary entra no pub procurando freneticamente pelo seu filho Manny. Ela culpa os dois por sequestrarem Manny e exige que eles o devolvam, chegando ao ponto de apontar uma arma em direção a eles. Ela só se acalma após disparar um tiro contra o balcão. Em algum lugar próximo, o projecionista Paul vagueia pela rua escura. Ele está a segundos de ser engolido pela escuridão quando chega a uma parada de ônibus bem iluminada e se salva. No entanto, ele está gravemente ferido e não pode mais se mover. De volta ao pub, James acalma Rosemary e lhe oferece um pouco de água. A mulher diz que está procurando seu filho Manny de 9 meses.
O filme mostra um flashback e vemos Rosemary no hospital fazendo uma pausa para fumar. De repente, as luzes se apagam e o barulho de um acidente de carro é ouvido. Ela é salva por causa do isqueiro que tinha nas mãos. De alguma forma, ela sobrevive à noite e vai para sua casa na manhã seguinte. Lá, ela vai até o berço em seu quarto, esperando encontrar seu bebê, mas ele está desaparecido. De volta ao presente, Rosemary pega bastões brilhantes de sua bolsa que ela tem usado para sobreviver. Enquanto conversam, um grito alto vindo de fora chama a atenção de todos e eles se perguntam se devem ir procurar o sobrevivente. Luke não quer correr o risco, mas os outros dois insistem em salvar a pessoa. Finalmente, Luke vai procurar e encontra Paul ferido no ponto de ônibus. Nesse momento, eles ouvem sussurros da sombra que se aproxima. Então Luke arrasta Paul para o bar, colocando sua vida em risco. Rosemary ajuda Paul e cobre sua ferida. Um tempo depois, ele ganha consciência e começa a explicar como chegou ali. Ele conta que depois que tudo aconteceu, ele ainda estava seguro por causa de seu farol, mas por alguns minutos, o farol parou de funcionar e ele foi atingido por alguém em sua cabeça. As sombras logo o pegaram e o levaram para o vazio. Elas sussurraram em seus ouvidos, fazendo-o implorar por ajuda. Entretanto, logo em seguida, seu farol começa a funcionar novamente e ele estava de volta às ruas. Então ele conseguiu chegar ao ponto de ônibus e foi lá que Luke o encontrou. Quando questionado sobre a pessoa que o atropelou, Paul lhes diz que não havia corpo ou rosto, era apenas uma sombra. Rosemary, que é católica, dizem que eles foram deixados para trás como um castigo de Deus. Já Luke afirma que Deus não existe e que eles não merecem esse castigo. De repente, as luzes piscam novamente e eles descem ao porão para verificar o gerador reserva. Enquanto Luke conserta o gerador, Paul conta sobre o livro que estava lendo, A Colônia Perdida de Roanoke. Ele explica que em 1587, pessoas de uma colônia chamada Roanoke desapareceram misteriosamente da noite para o dia. O resto do mundo só descobriu isso quando um barco com suprimentos chegou e os trabalhadores encontraram a ilha vazia. As pessoas desapareceram e deixaram toda a comida, o gado e as roupas ali. A única pista que eles deixaram para trás foi a palavra Croatoan, escrita em uma cerca de metal. Então Luke pergunta o que a palavra significa, mas Paul afirma que é um mistério. Frustrado, Paul começa a chutar o gerador e se machuca. Então ele é levado até a mesa de bilhar pelos outros. Rosemary pede a Luke que pegue um pouco de gelo para as feridas. Enquanto isso, Luke se lembra da última vez que esteve em seu escritório. Ele estava no estúdio de transmissão onde ele participou da última gravação de notícias. A repórter desapareceu no ar enquanto falava. Então, uma transmissão ao vivo de Chicago começa a ser reproduzida. Uma pessoa avisa a todos para manterem uma luz por perto o tempo todo. Ele também afirma que a escuridão pode tomar qualquer forma para atrair as pessoas à morte. Portanto, não se deve confiar em ninguém, exceto na luz. De volta ao presente, Lucas tem uma ideia para sair da situação. Se de alguma forma ele encontrar uma maneira de chegar a Chicago, eles podem encontrar os outros sobreviventes e então decidirem o que fazer. Ele se lembra do caminhão que encontrou antes e sugere a outras pessoas que eles deveriam resgatar o veículo. Como o gerador pode falhar a qualquer momento, eles deveriam usá-lo para ligar o veículo e dirigir para longe do local. Rosemary é cética em relação à ideia, pois acredita que tudo isso está acontecendo por uma razão, mas Luke a convence a seguir o plano. Eles também decidem que James deve ficar com Paul e cuidar dele enquanto Rosemary e Luke vão buscar o veículo. Na cena seguinte, Rosemary e Luke conseguem chegar ao caminhão e começam a empurrá-lo de volta ao pub. Nesse momento, Paul começa a questionar James sobre várias coisas em sua vida. Ele está lentamente perdendo a consciência, mas James pede a ele que fique acordado. Ele pede a James para tocar uma música. Então James começa a imaginar o bar cheio de gente e aproveita sua fantasia no meio do caos. Ele só é trazido de volta quando Paul pede a ele que lhe traga água. James vai até a pia para buscar, mas de repente as luzes piscam e se apagam. Em algum outro lugar, Luke e Rosemary fazem uma pausa. Luke conta a ela sobre sua ex-mulher, Anna, que está em Chicago. Enquanto conversam, eles veem uma menina segurando a lanterna à distância. É a mesma garota que estava observando Luke mais cedo quando ele estava na estrada. Eles tentam se aproximar dela, mas a garotinha foge. Luke vai atrás dela e é quase engolido pelas sombras, mas é salvo no último minuto por causa do farol do caminhão. Na cena seguinte, Paul se levanta e procura por James, mas só encontra suas roupas no chão. Ele vai até o porão e vê uma porta que leva a um túnel bem iluminado. Ele entra, ainda procurando por James, mas encontra um beco sem saída. As luzes começam a se apagar por conta própria e ele logo é engolido pelas sombras. Então é mostrado que as roupas de Paul ficaram sobre a mesa de bilhar. Paul estava realmente inconsciente e foi levado pelas sombras enquanto ainda estava sobre a mesa de bilhar. James rapidamente retorna a Paul e vê que ele se foi. Enquanto isso, as luzes das tochas de Luke e Rosemary começam a ficar sem bateria. Luke tenta acender o combustível para ligar a luz, mas eles não têm isqueiro. Então os dois vão ao hospital próximo procurando por qualquer fonte de energia. Lá, Luke acende fogo com um fósforo e um pano, e Rosemary vai à procura de algo para que eles possam usar como combustível. Mas em seu caminho, ela ouve um bebê chorando e vê um carrinho de bebê bem debaixo de uma luz na rua. Sem saber que isso é uma tática da sombra para atraí-la, Rosemary caminha até o carrinho
carrinho de bebê. Ela percebe que o carrinho de bebê está vazio, mas agora é tarde, pois ela está sendo levada pelas sombras. Luke, que agora está sozinho, de alguma forma volta para o bar com o caminhão. Ele se reúne com James e os dois entram no caminhão prontos para partir para Chicago. Luke usa o gerador de reserva para ligar o motor e os dois finalmente saem do carro. Entretanto, eles são logo recebidos por um acidente que aconteceu bem na frente de uma igreja, e James insiste que ele tem que entrar lá para procurar sua mãe. Apesar de Luke avisá-lo para ficar no carro, James corre para dentro da igreja e nesse momento, Luke vê a palavra Croatoan esculpida em uma placa na estrada. Ele corre de volta para James e o salva segundos antes que as sombras o capturem. Luke então pede ao garoto para voltar com ele, mas é ignorado novamente. James afirma que sua mãe está por perto porque ele a ouviu chamá-lo, desconhecendo que essa era apenas mais uma armadilha arquitetada pelas sombras. De repente, os faróis do carro se apagam e Luke desaparece no ar. Agora, o único sobrevivente é James, e ele se senta no meio das velas acesas da igreja, mas todas elas se apagam lentamente. Na manhã seguinte, o sol finalmente se levanta, surpreendentemente. James sobreviveu à noite e está dormindo na igreja. A pequena menina se aproxima dele e se apresenta como Brianna. Ela mostra a James uma lanterna solar que tem usado para sobreviver. Mais tarde, os dois saem da igreja e veem um cavalo no meio da estrada. Os dois montam no cavalo e começam sua viagem, presumivelmente para um lugar seguro. Logo, o sol se põe e vemos as sombras de Luke, Rosemary e Paul vigiando as crianças. O filme termina enquanto Brianna e James continuam sua jornada fugindo das sombras e da escuridão. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.